Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs. Estamos na nossa terceira aula de Introdução ao Antigo Testamento 1, é o segundo bloco. Nossas aulas estão sendo gravadas. Então, voltando aqui para a teoria documentária, que trata, a grosso modo. O nosso livro-texto vai trabalhar bastante sobre essas questões, mas é óbvio, como um livro ortodoxo, ele não vai se concentrar nisso. Podem ver uma coisa linda, 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 que ele faz questão, né, o nosso irmão Acker Jr., de dizer logo no começo do livro, é que ele acredita na palavra de Deus, ele acredita que a Bíblia é um livro sagrado, ele não vai perder tempo com questões que neguem esse fato, pelo contrário, a proposta dele é levar os seminaristas, os professores e os estudiosos a crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu achei isso fantástico, tanto no prefácio quanto na introdução. Ele já mostra, olha, eu estou escrevendo aqui e fique bem certo que eu creio nessas verdades. Então, assim, só ali o autor já nos conquista, né? Então, para a gente fazer o contraponto, né, com a teoria documentária, pode ler para nós, irmã Sônia, a teoria documentária, por gentileza, e a gente vai fazer aqui alguns comentários, tá bom? Teoria documentária. Nega a revelação sobrenatural, nega a doutrina da inspiração, afirma que o Antigo é o Antigo Testamento, né? Isso. É o resultado das experiências religiosas dos judeus. Segundo a teoria do Antigo Testamento, é a união de vários documentos editados em seu formato final no pós-exílio. Fazendo uma síntese aqui, eles vão negar aquilo que a gente quer que vocês saibam, entendeu? Ou seja, imagina se a gente gasta um tempão aqui, um módulo estudando isso. Vou gerar dúvidas em vocês. E por isso que eu digo para os irmãos, não, nós não vamos perder tempo com isso, porque para nós isso daqui é uma blasfêmia. Negar a revelação sobrenatural. Ora, se eu nego a revelação sobrenatural, então a Bíblia é fruto do quê? Da imaginação dos homens. Fruto de uma religião a mais. Ou se é algum ser espiritual, algum que não é de Deus. Mas nós não acreditamos nisso. Nega na doutrina da inspiração. Mais uma vez, a gente crê tanto na revelação sobrenatural, quanto nós cremos na inspiração, que Deus usa homens. E que o Antigo Testamento é fruto apenas de experiências religiosas, como acontece com índios, outras nações, ou seja, eles têm as suas práticas, as suas crendices, logo têm as suas histórias, seus credos. Nós não acreditamos que foi isso. Nós acreditamos que o Eterno separa um homem, desse um homem faz uma nação, dessa nação prepara essa nação para o grande advento, que é o Filho de Deus. Ele nasce, o Filho de Deus, ele morre, ressuscita, redime a história, e agora esse povo eleito recebe uma nova comissão na nova aliança para alcançar todas as nações. Ponto. É o que a gente crê. Que não é fruto apenas de uma experiência, mas tem uma experiência. O cristianismo e o judaísmo não é apenas mais uma experiência, é a grande experiência. É o grande acontecimento. A redenção do cosmos e do universo se dá com essa história e com o advento desse judeu chamado Jesus, que morre, ressuscita, que se ascende aos céus e que voltará para redimir todas as coisas. Ponto final. Ou seja, o universo, o cosmos, foi restaurado na cruz. É o que acreditamos. Então, todas as religiões têm uma experiência religiosa? Claro que tem. O sobrenatural não é algo exclusivo nosso, cristão e judeu. Mas o nosso é único e exclusivo. O sobrenatural acontece em muitas culturas e muitas nações. Agora, de que procedência é? Aí é uma grande incógnita. Dizer que há um milagre, mas quem é que faz aquele milagre? Entendeu? Segundo essa teoria, o Antigo Testamento
É uma união de vários documentos editados, ou seja, não aconteceu historicamente como está. Moisés é um conto da carochinha. Davi é um conto também. O exílio babilônico é um fato, porque tem a Babilônia. Mas e os acontecidos antes da Babilônia? Foram remontados por esse grupo de judeus. Percebam, irmãos, aí aqui, olha, desconstruiu tudo. Deixa eu só dar uma fala para vocês. Ó, no slide anterior, vocês viram que o racionalismo começa logo no século XVI, logo ali depois da Reforma Protestante, e vem até aqui o século XX. Os nossos irmãos do século XVI até o século XX, irmãos, sofreram muito por causa disso, viu? Só para vocês terem uma ideia, irmãos. Hoje é comum a gente ir numa igreja bíblica e ir lá o pastor pregar sobre Elias. É ou não é? Uma igreja bíblica. Bíblica, estou falando bíblico. Não estou falando neopentecostal, as igrejinhas bobinhas. Estou falando igreja bíblica. Pega Elias, prega Eliseu, prega ou não prega? Prega. Prega Samuel? Prega. Ana, não é? Davi lutando com Golias, não prega? Mas nesse período de 400 e poucos anos, as igrejas, em função, né, dos próprios teólogos que saíram do meio cristão, se enveredaram para a filosofia e para o humanismo, começaram a aviltar todo esse tipo de fé e de crença. E não era comum naqueles dias crer no Velho Testamento, sabia disso? Como que muitos irmãos nossos, dos dias de Wesley, de Spurgeon, de Whitefield, de Jonathan Edwards, como que eles viam essas histórias? Histórias do povo judeu, que quem sabe foi verdadeira. Entenderam? Naamã sendo curado de lepra, Elias que foi arrebatado, Eliseu que mesmo morto ali ressuscita uma pessoa que foi jogada no túmulo. Então, percebam como que uma ideia, quando ela é introjetada, ela pode destruir toda uma história. Hoje, a maneira em que nós temos o Velho Testamento nessa compreensão nossa é um presente logo depois desses movimentos de avivamento. Por causa dos nossos irmãos Wesley, Whitefield, Spurgeon, tantos outros grandes pregadores que criam no poder de Deus, na palavra de Deus, e não abriram mão, mesmo sendo inteligentes, porque pode ver, Wesley é inteligente, Jonathan Edwards era inteligente, Spurgeon muito inteligente, eles não negaram a fé ou sobrenatural. Eles não se deixaram levar pela academia. E eles pregavam, mas eles eram vozes que destonavam dessas outras vozes. E o que acontece? Logo depois desses grandes avivamentos, e principalmente por causa do movimento pentecostal e avivado, houve esse resgate ao Velho Testamento. Hoje, nós que acreditamos no poder de Deus, para nós é muito comum orar pedindo uma intervenção. Há pouco, antes do início da aula, a gente orou, pedindo intervenções. Entendeu? Mas nesse período aqui, agora olha que curioso, era no ambiente onde tinha nascido a Reforma Protestante, o humanismo e o iluminismo floresceu. Interessante, não? Sugestivo, não? É que nem hoje. Qual que é o mal nosso, ocidental e brasileiro? Deus prosperou a igreja brasileira. E a prosperidade virou um ídolo. Estão entendendo? Teologia da prosperidade virou um ídolo. Deus nos prosperou para a gente ganhar outras pessoas e ela virou um ídolo. Olha, curioso ou não? Então, voltando, continuando aqui, ó. O que seria essa teoria documentária? Os documentos, né, que se recebe essa sigla aqui, ó, JEPDP, que seria javista ou geovista, eles vão falar o seguinte, que os textos foram escritos, e aí eles começam a fazer aqui, essas teorias, irmãos, como eu posso explicar de uma forma mais sucinta e simples. Assim como aqui, ó, tá vendo? Ó, o Antigo Testamento é uma união de vários documentos editados em seu formato final no pós-exílio, eles vão documentar mais ou menos isso. Que uma escola javista escreve algo durante esse período. Por isso que eles usam muito o nome Jeová, ou Yahvé, ou Jeová. A escola eloísta também vai escrever alguns textos
por isso que aparece mais o nome Elohim. Aqui, ó, deuteronomista. O que seria a escola deuteronomista? Resumindo, o Deuteronômio não foi Moisés que escreveu. Foi alguém que escreveu depois do exílio babilônico. E aí deu o nome de Moisés. Ele se é como se fosse o seguinte: nós precisamos de um texto. Na realidade, deuteronomista é com o rei Josias, na realidade. Lembra que o rei Josias acha o livro da lei? Lembram disso? Então, quando eles acham o livro da lei, qual que é a ideia dessa escola da teoria documentária? Eles vão dizer o seguinte, que Josias e os sacerdotes, eles reeditam o texto de Moisés, os 4 livros, montam Deuteronômio e acrescentam Deuteronômio como um 5º livro. Ou seja, o que eles estão dizendo? Que Deuteronômio não existia até os dias do rei Josias. Está entendendo? Olha como eles são ousados. Está vendo? Eles estão desconstruindo toda uma história. E depois vem a teoria sacerdotal. Essa teoria sacerdotal seria depois do exílio babilônico, que seriam aonde? Os sacerdotes, agora, por causa de toda a experiência do cativeiro babilônico, eles precisam reconstruir a história do povo de Deus, e aí eles reconstroem, escrevendo, por exemplo, só um exemplo, 1ª e 2ª Crônicas. E outros livros também, para mostrar o seguinte, ó, essa história, os sacerdotes agora precisam dar um novo direcionamento ao povo de Deus, já que o povo de Deus sofreu tanto. Resumindo, a teoria documentária seria praticamente isso. Eles desconstroem toda a tradição e começam a criar, eu diria, retalhos na sua nova abordagem com relação ao Velho Testamento. Estão entendendo? Deu para entender? Deu para entender? Ficou confuso? Tomé, Diego, né? A síntese seria praticamente essa, irmãos. Pastor Raio, o que o senhor diz de tudo isso? Olha, irmãos, por mais que tenha um viés racional, um debate literário, que a gente deve dar ouvido, a gente não pode ser ignorante, mas eu não acredito nisso, irmãos. Eu vou até ser bem claro aqui. Jesus, ou de duas uma, ou Jesus, ele é o Filho de Deus e o Salvador e o Deus que encarna, ou ele é um impostor, mal intencionado. Então, ou eu acredito que Jesus é Deus, como acreditamos, que é a 2ª pessoa da Trindade, que encarna para nos redimir, ou ele era uma pessoa mal intencionada e que tomou proveito de um acontecimento e se tornou um figurão da história. Mas ele não é Deus e eu não acredito nessa segunda hipótese. Eu não acredito. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do homem, ele é o cumprimento das profecias, ele é Deus que encarna, é Deus que nasce como homem, é a representação da Trindade, mesmo ele sendo a 2ª pessoa, ele representa o Pai, ele representa o Espírito Santo, e ele é o Filho. Ele é o Redentor de todas as coisas, ele é o 2º Adão, como Paulo diz. Ele morreu no meu lugar, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele ressuscitou ao 3º dia pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito Santo, pelo próprio poder dele como divino, logo depois de morto. Mas ele ressuscita e agora, com o corpo glorificado, ascende aos céus e vai voltar para nos buscar e fechar a história da humanidade. Eu acredito nisso. E por que eu estou fazendo esse paralelo? É bem simples. Jesus, ele comentou, por exemplo, sobre Jonas, que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem fique 3 dias no centro da terra. Ora, irmãos, se essas histórias aqui não fossem verdade, se Deuteronômio fosse uma obra de Josias, qual seria o problema de Josias ter sido guiado por Deus, ou sacerdotes no dia de Josias, ter escrito Deuteronômio? Qual é o problema, eu pergunto? Compreende? Josias foi
foi cuidado por Joiada, o grande sacerdote Joiada. Ora, se Joiada tivesse recebido a inspiração de Deus para escrever Deuteronômio, estaria o nome dele lá. Sacerdote Joiada sendo iluminado como Moisés foi. Não é um problema. Então, logo, se Joiada não coloca o nome dele, é porque não foi ele, ou a outra pessoa. Em outras palavras, essas escolas, mesmo que elas recebam um debate acadêmico e inteligente, elas anulam toda a revelação, todo milagre, todo sobrenatural. Deus não precisa de quebra-galhos para mostrar o seu poder, a sua redenção e a sua glória. Quando ele quer ressuscitar alguém, ele ressuscita, como é o caso de Lázaro. E quando ele quer curar uma sogra de Pedro de uma febre, ele cura. Qual é a diferença dos dois milagres? Nenhuma. Em ambas foram um milagre. Para nós faz toda a diferença. Você quer ter uma febre ou quer morrer e ficar 4 dias morto e voltar da vida? Irmãos, a gente, sabendo que o milagre vai nos atingir, qualquer um dos dois seria bom. Mas eu não quero passar pela experiência da morte para depois ressuscitar. Concorda? Eu prefiro ser curado da febre. Entendeu? Mas para Deus não muda nada. Qual é a diferença de Deus destruir uma muralha de Jericó e agora Deus levantar um copeiro lá do reinado de Assuero, do império dele, e agora fazer dele um libertador de Israel? Em ambos foi um milagre. Essas escolas, elas aviltam aquilo que a Bíblia revela sobre o caráter de Deus. Então, eles constroem em nome da inteligência, mas eles tentam anular esses fatos. Tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? No livro ele vai falar um pouco sobre essas questões, por exemplo, da cronologia, do anacronismo, e aí ele vai também dentro dos apêndices, tá, irmão? Mas ele não vai parar tanto sobre essas questões. Ele vai também falar sobre essa questão da autoridade do Pentateuco, as diversas fontes. Por isso que a gente veio tendo todas essas aulas para mostrar o seguinte, irmãos, essa é uma matéria que para nós, ortodoxos e conservadores, de uma tradição mais reformada, a gente ama essa linha. Essas outras a gente não compactua. Ao mesmo tempo, a gente escuta e deixa de lado, porque senão isso vai nos atrapalhar. Está entendendo, meus irmãos? Como eu disse, o rei Josias, ele viveu um milagre na sua vida. Se Deus quisesse se revelar mais para Josias, como foi, por exemplo, para Ezequias, como foi, por exemplo, para com Davi, Deus teria feito. Deus é Deus, entendeu, meus irmãos? Tá bom? Tudo bem até aí? Tomé, Diego, Beatriz, Sônia, alguma pergunta? Deu para compreender? Então, leia para nós, Beatriz. Sim, pastor. Alguma pergunta, irmãos? Porque aqui é um caroço de angu, tá, irmãos? É um caroço de angu aqui. E eu estou sendo franco com vocês que é um caroço de angu. Agora, eu não paro. Irmãos, quando eu sou abordado, por exemplo, uma pessoa negando as escrituras, invalidando as escrituras, eu falo, olha, nosso diálogo acabou aqui. Porque se você não acredita no que eu acredito, então você está querendo me convencer de que isso que eu creio não é verdade, não é? Então eu só tenho para te dizer, eu vou orar por você. E espero que Deus toque na sua mente, no seu coração. Só isso. Eu não fico numa discussão ferrenha, sabe, irmãos? Porque não é o intelecto que faz a pessoa se converter. Deus pode até usar o intelecto para que uma pessoa acredite nele. Mas a conversão é muito mais do que intelecto. A conversão é o próprio poder de Deus e do Espírito Santo convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo na nossa vida, com intelecto, sem intelecto, né? Entendeu? Então, quando entra em discussões, eu geralmente falo, olha, nós não cremos na mesma coisa. Você está dizendo que a Bíblia não é, eu estou dizendo que ela é. Tudo bem. Mas eu vou fazer algo por você, eu vou orar por você. E aqui eu me limito, porque você não vai me convencer do contrário, como eu também não estou te convencendo ainda, porque não será eu que te convencerei, será o Espírito Santo que te convencerá. Porque, irmãos, a conversão é uma pauta divina,
E nós não somos a mensagem, nós proclamamos a mensagem. E é o Espírito Santo quem convence. Por isso que a gente ora e por isso que a gente procura viver o verdadeiro cristianismo. Para que por meio da nossa luz e do nosso sal, o Senhor seja glorificado na vida de muitos. Tá bom? Então, Beatriz, lê para nós a avaliação crítica da teoria documentária. Ó. Olha só. 1. Não prova a não autoria de Moisés. 2. Deixa eu dar uma pausa aqui, desculpa. Ó. Eles vão falar que Moisés não é o autor. Deixa eu ensinar uma coisa aqui para vocês que eu aprendi com os meus professores no seminário, isso foi brilhante. Quando alguém diz assim para nós, me faz essa pergunta, me prova a existência de Deus. Ó, difícil, não é? Como que eu vou provar a existência dele, se ele é um ser invisível? Mas eu posso ter uma resposta tão inteligente e até melhor do que essa. Eu falo agora, então, já que você está me pedindo para eu te provar a existência, me prova você, que não crê, a não existência. Concorda? Muitas vezes eles nos colocam no cubículo e a gente fica ali que nem uns ratos morrendo de medo. Não, meus irmãos. Ora, me prova a existência. Eu não posso te provar a existência. Eu creio. Mas você que não crê, então me prova a não existência. Porque você também tem que me provar que ele não existe. Lembra que há pouco eu falei sobre o universo? E os cientistas, eles acabam admitindo a existência de um ser criador porque é mais inteligência do que por acaso chegamos aqui. Intelectualmente ruim dizer isso. Eu creio no acaso. Né? Estão entendendo? Então, não prova a não autoria. Ou seja, eles dizem que Moisés não escreveu, mas eles também não dizem que não escreveu. Ou seja, o contrário eles não afirmam. Então, perceba, isso é legal. Diga, Tomé. Não, só queria fazer um comentário em cima disso aí que o pastor estava falando, que eu lembrei aqui. Depois eu procuro aqui e mando no grupo. O professor Enéas Carneiro, ele, numa palestra dele de medicina lá para os médicos, sabe, né, que ele era físico, matemático e tal. Sim, sim. Ele faz uma explicação lá para eles, dizendo que falam que ele era ateu, né? E ele fala assim, que o corpo, o organismo, ele tem, se não me engano, 23 pares de cromossomo. Ele fala que apenas um cromossomo tem informação capaz de preencher mais de 4.000 livros de 500 páginas. Aí no finalzinho ele fala assim, eu me nego a acreditar que isso é fruto do acaso. Depois eu coloco lá, é bem legal essa... Legal, põe sim, Tomé, eu acho que eu já vi. Você entende, Tomé? Então, por isso que mudou a chave, né? Com todo esse conhecimento, com toda essa... Chegamos a um ponto assim, não tem como não admitir, né? Que é uma perfeição, irmãos. Ó, o nosso corpo está trabalhando agora em sincronia conosco e quando dormimos, de forma involuntária, a gente nem nota que as coisas estão acontecendo, né? Então, assim, são tantas coisas, né? Joia, continua para nós, Beatriz? Pode continuar aqui? Do primeiro mesmo, de novo, por gentileza? 1. Não prova a não autoria de Moisés. 2. Não há concordância entre os adeptos. 3. Anula a credibilidade do Pentateuco. 4. Retira o caráter normativo. 5. Invalida o esforço da composição. 6. Não há evidências históricas. 7. Considera o autor mal intencionado. 8. Nega a intervenção de Deus. E 9. Nega a revelação especial. Então, isso daqui eu, né, trabalhei bastante agora. Agora, olha só que interessante, irmãos. Então, diante disso, ó, olha só que curioso. Se realmente Moisés não escreveu Deuteronômio, o autor que escreveu Deuteronômio em nome de Moisés foi mal intencionado. Concorda? Se as cartas de Pedro não foi Pedro que escreveu, o autor foi mal intencionado ter escrito em nome de Pedro. A mesma coisa em nome de João. Estão entendendo? Agora, lembra, Beatriz, que no módulo anterior eu disse que Deus ele não se justifica, ele narra fatos? Quantos serão os livros bíblicos que não tem nem o autor? Por exemplo, Hebreus. Quem escreveu Hebreus? Sabemos. Mas Hebreus é um texto maravilhoso,
possivelmente escrito por Paulo ou algum discípulo de Paulo. A maneira que ele constrói, com certeza não é Pedro. Quem sabe João? Quem sabe? Mas assim, é da escola paulina, pelo menos. Pode ter sido Timóteo. Por que não está o autor? Porque Deus narra fatos. É um texto que foi escrito para os hebreus, indiferente de quem escreveu. Eu deduzo que foi Paulo com algum discípulo. Mas não sei. Perceba que quando a gente coloca num livro que ele tem o nome de Daniel, mas não foi Daniel, foi alguém, depois de toda a história já consolidada, a gente está falando que esse autor foi mal intencionado. Concorda? E eu digo, conhecendo o caráter de Deus, Deus deixaria com que isso se perpetuasse? Jamais. Pode ver que nem mesmo um apóstolo, que era uma pessoa errante, se perpetuou. Deus é santo, irmãos. E a obra dele é santa. Entendeu? Então é bem... E olha esse outro ponto aqui, ó. Caráter normativo. O que seria isso? Então a Bíblia não serve para que seja norma para nós. O Velho Testamento não é norma para nós. Perceba, olha onde chegaram. Então, como é perigoso a teoria documentária e todo o liberalismo, tá bom? Evidências da autoria mosaica. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Evidências internas. Deus manda Moisés escrever. Êxodo 17:14. Moisés e o livro da aliança, Êxodo 24, do 4 ao 8. Moisés escreveu a caminhada, Êxodo 33:2. Moisés é o escritor, em Êxodo 31, 9-24. Foi testemunha ocular, em Números 11, 7 e 8. Conheci o Egito e o percurso do Êxodo. Moisés teve tempo suficiente para escrever. Aí talvez alguém diga, mas e a morte de Moisés? Quem escreveu? É óbvio que não foi ele, né, gente? Foi ali, possivelmente, Josué. Normal, É normal, ele morreu. Tá, aqui foi... Mas ele deve ter dado as instruções. Né? Você entende? O pessoal, quando não quer acreditar, não tem jeito. Continua para nós, Beatriz, por favor. Evidências no Novo Testamento. Cristo cita Moisés como autor, Mateus 19:8. Circuncisão é lei de Moisés, João 7:23. Outras referências. Para ler as referências? Não precisa, são várias outras, de Atos 3, 13, 15, 26, Romanos 10, né? Aqui é evidências mosaicas, o Novo Testamento ratifica, meus irmãos. O Novo Testamento, os apóstolos, discípulos ratificam. Logo, há uma confirmação. Percebam, irmãos, um dia eu cheguei para o Ribeiro e perguntei, Ribeiro, as ossadas, né, dos homens sapiens, homens eretos, essas questões, né, o primeiro Adão, essas coisas todas da arqueologia, quanto que tem de evidência? Aí ele chegou para mim e falou assim, nós estávamos no carro, né? A gente estava vindo de algum lugar, e falou assim, no porta-mala do seu carro, não cabe, no máximo que os cientistas têm de ossada, cabe no porta-mala de um carro. Eu falei, só isso, Zé? Não tem assim uma quantidade de matéria-prima imensa como é os dinossauros? Ele falou, não, são poucos. Eu falei, mas com esses tão poucos se faz esse barulhão todo, né, que a gente veio do macaco, a teoria da evolução. Aí ele falou para mim uma segunda coisa que foi decisiva. Ele falou assim, hoje nós temos uma quantidade enorme de manuscritos, papiros, pergaminhos, códices, que confirmam a tradição judaica cristã. É uma quantidade absurda. Historicamente, as maiores descobertas e comprovações históricas e arqueológicas se dão no campo da fé judaica cristã. E aí ele falou assim, olha só que interessante. Quando a gente vai falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles,
a gente tem apenas algumas porções de alguns séculos que algumas pessoas escreveram a respeito deles. Agora, vem cá. A sociedade ocidental nega a existência de Sócrates, de Platão e de Aristóteles e as obras deles? Mas percebam, quando se trata de Bíblia Sagrada, de Antigo Testamento e de Novo Testamento, meus irmãos, vêm os quintos dos infernos tentando anular. Estão entendendo? Historicamente, a filosofia e muitas tradições têm poucos documentos, poucas coisas, poucos manuscritos, mas não é por terem poucos que invalidamos, mas no campo da Bíblia há um levante. E eu pergunto, por quê? Porque a palavra de Deus revela o Deus eterno. É simples. Então, isso só mostra para nós o quanto nós precisamos preservar tudo isso, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Aqui, esse mapa é muito legal. Esse mapa aqui é muito legal, olha só. Aqui está dando uma demonstração de como está a Bíblia, né? Ó, por exemplo, né? Deixa eu pegar aqui, mudar aqui, ó. Aqui, né? Ó, período patriarcal, a estrutura do Antigo Testamento. Aqui está por cronologia, tá, meus irmãos? Ó. Então façam assim, façam a seguinte leitura. Aqui é o período patriarcal, aqui seria a parte de Abraão. Então vamos colocar aqui algo mais ou menos assim, ó. Aqui é o ano 2000 antes de Cristo, até por volta de 1750, que é o período patriarcal. Aí eles vão para o Egito, continua o período patriarcal. Mas aí aqui eles estão no Egito e logo vem Moisés, ó, período do Êxodo, do deserto. Aqui vem a conquista de Canaã. Aqui vem, deixa eu ver, está bem pequenininho, né? Aí aqui os Juízes, a conquista de Canaã, os 300 anos dos Juízes. Aí depois aqui vem a monarquia, olha só. Então, eu estou pontuando aqui com vocês que é mais ou menos essa linha cronológica. Os livros bíblicos estão escritos da seguinte forma: Gênesis vai tratar do período patriarcal. Quem escreve é Moisés, mas ele escreve a partir da história, lembrando o seu passado. E aqui está muito legal em amarelo, né? Tá vendo? Conseguem ver? Né? Está em amarelo. Então, aí depois vem, né, Josué, vem Juízes. Aqui em Juízes, já já a gente vai aprender que esse período de Juízes aqui demora 300 anos, tá, meus irmãos? Então, durante esse período de 300 anos, escreveu-se Juízes e Ruth. Ruth é aqui. Quem escreve o livro de Juízes? A gente vai chegar lá. Logo depois vem o período da monarquia. E aí onde entra quem? Davi. Saul e depois Davi. E aí pode ver que aqui agora, olha só, olha os livros históricos aqui em azul, são 12 livros históricos, estão vendo? Ó. Eles vão traçar as linhas históricas. Essa daqui é a nossa divisão, tá? A estrutura mais ocidental nossa. Lembra que para o judeu é leis, profetas e escritos. Para nós é leis, profetas, escritos e históricos. Os históricos, para nós, a gente faz uma diferença entre históricos e poesias, tá bom? Então, olha só que legal aqui, essa estrutura é bem legal, porque aqui, ó, agora aqui, ó, livros poéticos e sapienciais. Ó, aqui, Salmos, Cantares, Provérbios. Aí, olha aqui, Jó, Eclesiastes. Percebam as cores, né? E aí vem profetas maiores e profetas menores. E aqui na cronologia, podem ver que aqui começa o rei, Davi, e aqui já começa as outras fases, né? O cativeiro babilônico, aqui no caso, aqui é o reino dividido, né? Aqui é o reino dividido, e aqui a tribo do norte, tribo do sul, dá para ver aqui embaixo? Deu para ver?
Ó, que legal, tribo do norte, tribo do sul, aquilo que a professora Márcia Zollner fala, né? Que historicamente cada nome representa um período. Aqui é Canaã, ainda aqui é Canaã, quando conquista Canaã, aí já se torna as 12 tribos de Israel. Reino Unido, aí com a monarquia, Reino Unido, depois Reino Dividido. Aí Israel, no Reino Dividido, já é o quê, irmãos? É a tribo do norte, né? Com capital em Samaria. E a tribo do sul, com capital em Judá, é a outra parte, né? Aí é onde entra a divisão do reino. E aqui, os profetas maiores e menores. E aqui também, olha que legal, aqui mostra o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico e o retorno do cativeiro babilônico. E olha que legal, esse mapa ele é muito legal, porque aqui a gente tem uma visão cronológica. Por exemplo, esses livros aqui são escritos depois do cativeiro babilônico. Esses livros aqui são escritos durante o cativeiro babilônico. Esses outros aqui são antes do cativeiro babilônico. Agora, olha que interessante. Nesse período aqui, que é o período da monarquia, Deus não usou apenas Samuel. Deus não usou apenas alguns reis. Deus usou vários profetas também. Tá vendo? Olha que coisa linda. Vários homens escrevendo, né? Então, assim, aqui é mais ou menos um apanhado, tá bom? Claro, algumas discussões, a gente vai chegar lá, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, muitas vezes alguém vai falar que o profeta Jonas não é dessa data, é de uma outra data, mas isso não invalida o texto, tá bom? Eu só estou comentando por cima, tá? Por exemplo, 1ª e 2ª Crônicas, possivelmente, mesmo eles sendo livros que trata dessa história aqui, possivelmente ele foi escrito aqui por Esdras. Possivelmente. Possivelmente. Quem escreve, escreve crônicas depois do cativeiro babilônico, retratando esse período. Mas não invalida. Tá bom? Tudo bem? Tudo jóia até aí? Compreenderam? Gostaram desse material? Legal, né? Dá uma visão bem panorâmica, né, irmãos? Eu não sei se vocês já tentaram ler a Bíblia de forma cronológica. É uma delícia, irmãos. É uma delícia. Principalmente quando você está aqui em Samuel, 1 Samuel, que você começa a ler alguns salmos. Aí você vai para Reis, aí você começa a ler alguns profetas. Você faz esse câmbio, sabe? É muito legal. É muito legal. Tem uma Bíblia minha aqui, chamada antigamente Bíblia Maná, que ela dá essa ideia de ler de forma cronológica, né? Então, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, Diego, leia para nós aqui os conceitos teológicos para a revelação de Deus, por favor. Conceitos teológicos para a revelação de Deus. Antropomorfismo, o braço de Deus, a mão de Deus, narinas de Deus. Só uma pausa. Aqui são conceitos teológicos quando se trata da revelação de Deus. Então, a antropologia, o estudo do homem, né? Então, antropomorfismo seria a forma de homem. Mas eu te pergunto, a mão de Deus é como a nossa mão? A narina de Deus, os olhos? Então, pode ver que muitos textos bíblicos vão falar: o meu braço não está agravado ou encolhido, os meus ouvidos não estão tapados, não é assim? Ou agravados, se não me falha a memória. Então, são termos que a gente coloca o corpo humano em Deus. Tem algum problema, irmãos? Não. É uma maneira que o escritor está revelando Deus para nós, tá bom? Segundo, pode ler, Diego, por gentileza. Antropopatia é a atribuição de sentimentos humanos a Deus. Deus é espírito e não possui sentimentos. Aqui essa afirmação não está muito boa, irmãos. Deus é espírito e não possui sentimentos. Nós estamos fazendo uma afirmação, o professor Fabiano colocou aqui, possivelmente baseado em algum livro, e a gente vai ouvir isso de forma, eu diria, didática, mas essa expressão não está bem colocada.
Deus não ter sentimento é uma afirmação muito forte. O que eu posso dizer para melhorar essa forma é: Deus, se ele tem um sentimento, é totalmente diferente do nosso. Porque os nossos sentimentos podem ser enganosos, o de Deus não. O amor é um sentimento, mas é também um mandamento. Então, e outras coisas poderíamos atribuir como sentimento, compaixão, mas não significa que a compaixão nossa é igual a de Deus, tá bom, meus irmãos? Então, o que é antropopatia? É quando nós atribuímos a Deus sentimentos humanos. Deus está irado, Deus está com ciúmes, vamos lá. Deus tem ciúme? Bom, ciúme não, é. Agora, Deus é zeloso? É. Agora eu te digo, olha só como a gente é pequeno. O ciúme, tem o lado correto do ciúme e o lado errado? Para nós, de cara a gente fala que todo ciúme é errado. Mas e o zelo? É um tipo de ciúme correto? É. Então, até certa medida, ter um ciúmes que é zelo, não tem problema. O problema é quando a gente passa essa linha. Agora, e Deus passa essa linha? Não, Deus é perfeito. Então, Deus tem zelo? Tem. Ele tem ciúmes? Não. Mas se nós dissermos que Deus tem ciúme de nós, fica claro a linguagem, né? Porque a gente está atribuindo a Deus algo que a gente sabe que Ele quer o nosso melhor, tá bom? Então, homem, patia é sentimento, né? Pode ver. Dizer que Deus não tem sentimentos, irmãos, não, Deus é passional, irmãos. O que é a compaixão, se não uma das coisas mais passionais que existem? Ele ama o pecador, ele ama, e ele corre atrás do pecador para salvá-lo. Aliás, ele fez o maior sacrifício de todos para nos salvar, que é enviar o seu próprio filho. Seria errado dizer que Deus não tem sentimentos. Deus não tem os sentimentos igual nós, que é falho, que é enganoso, que é corrupto. Perceba, irmãos, até na habilidade de amar, a gente não sabe amar direito, não é verdade? Tem hora que a gente ama errado e a gente acha que está amando certo. A gente é tão bobinho, né? A gente ama e passa da linha do amor, ou seja, é um amor doentio. Né? O terceiro, leia para nós, por favor, Diego. Teofania / cristofania. Manifestação de Deus na Bíblia que é tangível aos sentidos humanos. Gênesis 2, do 7 ao 9, capítulo 18, do 1 ao 33, capítulo 32, do 22 ao 30, o anjo do Senhor. Como foi o caso de Jacó, no Vale do Jaboque, o Senhor aparece para ele. Em vários episódios, o Senhor aparece. Ora, não é o Senhor, é uma teofania. Como assim? A sarça arde e a sarça fala. Sarça fala? Vamos lá, vamos fazer agora uma leitura aqui no viés da teologia liberal. O que é aquilo? Aquilo ali é alucinação de Moisés, né? Moisés alucinou. Como que essas coisas são tão simples de resolver, né? Moisés alucinou tanto, conseguiu enfrentar o maior império dos seus dias, alucinado, e ainda viu o Egito ruir e libertou o povo. Que alucinação boa foi essa, né? Vocês entendem, irmão? Que a teologia liberal, ela tenta falar que não foi, é que nem quando os liberais vão falar sobre a travessia do Mar Vermelho. Não, porque o Mar Vermelho fica na canela, né? Não sei se vocês já ouviram a história de Joãozinho na aula, né? Que a professora falou, não, porque o Mar Vermelho tem épocas do ano que ele fica bem raso e as pessoas, então, passam com águas na canela. E o Joãozinho dando glória a Deus e aleluia. E a professora, João, eu estou dizendo que não foi isso, porque glória a Deus e aleluia, professor, glória a Deus e aleluia, porque eu não sei como, Faraó, os cavaleiros, os cavalos, todo mundo morreu com água na canela. Tipo assim, ou seja, não tenta desconstruir, milagre é milagre, né? Se a água do Mar Vermelho ficava na canela, o milagre ainda foi maior ainda, porque os soldados de Faraó naufragaram com água na canela, pelo amor de Deus. Então, a teofania, voltando aqui para a sarça, é quando há o quê? Uma manifestação de Deus. E a cristofania,
ou ainda a teofania, é aquelas manifestações. Por exemplo, olha que curioso, quando um soldado com a espada desembainhada vem para Josué, e Josué pergunta, você é um dos nossos ou é deles? E ali o anjo diz, tire a sandália dos pés, diz também para Josué. Josué entendeu o recado, né, meus irmãos? Pode ver. O Senhor falou na sarça para o seu líder lá no passado, antes dele libertar o povo. E agora vem o Senhor, não mais numa forma na sarça, mas é o anjo, e fala com a espada desembainhada a Josué. Josué, tire a sandália dos pés, porque o lugar que você está é santo. Josué se prostra, adora, porque era o próprio Senhor. Então é teofania. Esses são conceitos teológicos que a gente vai trabalhar o tempo todo, tá bom? E agora os outros dois, epifania, leia para nós, por gentileza. Epifania, de acordo com Westman, as epifanias são aparições de Deus para ajudar, resgatar ou salvar o povo. Teologomemos são as apresentações da divindade em sua natureza real, mas jamais plenamente revelada. Abote, glória, mal, ato, mensageiro ou anjo, para mim, face, sem, nome. Ou seja, esses outros termos também fazem parte desses conceitos teológicos. Não se preocupem que eu não vou dar na prova isso, tá, meus irmãos? Isso daqui é informação importante, porque muitas vezes vão chegar para nós e vão perguntar, mas vem cá, quem apareceu aqui? Mas como pode? A pergunta do Diego da última aula, né, Diego, que eu não tinha entendido bem, que eu respondi no grupo, né, até que você falou de Moisés. Ora, né, quando eu falei sobre Isaías, né, sobre o Emanuel, que você mencionou que até mesmo Moisés duvidaria, aí depois, durante o outro dia eu respondi no grupo de WhatsApp, né, para você que ouvindo a aula, eu entendi a sua pergunta e na hora eu não tinha entendido. Então, você vê que, geralmente, essas são terminologias que a gente vai acabar convivendo com elas. Em alguns momentos é teofania, cristofania, é antropatia, é antropomorfismo. Então, são termos teológicos que a gente acaba usando com relação às revelações de Deus no Velho Testamento. Tá bom? Mas não vai cair na prova não, tá? Tá bom? Fechado? E aqui, meus irmãos, mais uma vez, né? Um mapa mostrando o Crescente Fértil, que é a área que a gente vai estar passeando bastante. Então, esses mapas, como a professora Márcia Zollner fala muito no seu material, não tem como estudar Introdução ao Antigo Testamento sem estar com mapas na mão. Os mapas vão ser fundamentais para a gente entender a região, a época, os mundos, as culturas. Então, é muito, muito importante para nós, tá bom? Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Joinha? Então, irmãos, agora no último bloco, eu quero fazer um apanhado, eu vou fazer um apanhado do nosso livro-texto. Então, vocês peguem aí o livro-texto, porque agora a gente só vai fazer um breve apanhado, né, no último bloco, da parte 1, que é a introdução geral. E eu quero também fazer alguns comentários aqui do livro, porque, percebam, irmãos, essa obra aqui do Archer Jr., antigamente era uma outra obra, né? Você pode ver que a primeira edição foi lançada lá na década de 70, se eu não me engano. Eu, inclusive, nos meus dias de seminário, a primeira edição foi em, 64. Ou melhor, 74, né? Em 1974, a primeira edição. Então, essa obra ela passou por vários aperfeiçoamentos. Nos meus dias de seminário, inclusive, eu tinha essa obra, capa amarela. Algum aluno abençoado eu emprestei e não me devolveu até hoje. Eu procurei hoje no meu escritório todinho, não achei a primeira edição, né? Então, é muito legal, porque quando uma obra ela é muito boa, os editores e as editoras e os seminários, eles acabam fazendo esse aprimoramento, e a gente vai dar uma passeadinha rapidamente agora, aqui na introdução geral e nos apêndices, só para tirar algumas dúvidas de vocês, e logo na sequência a gente já começa o livro de Gênesis. Porque, como eu disse para vocês, irmãos, eu estou sendo um pouco prolixo, sim, mas porque eu não quero que os irmãos fiquem com arestas e dúvidas.
eu quero que os irmãos, quando a gente for mergulhar, a gente possa fazer um pouco como Wesley, sabe? Como Spurgeon, como Jonathan Edwards, como Calvino, que não duvidava da palavra de Deus, sabe, irmãos? Porque a maior herança que a gente vai deixar para o rebanho é a palavra de Deus. E eu acredito que o alimento que realmente vai matar a fome e a sede de cada ovelha é a palavra. A palavra de Deus é a grama de Deus, é os rios de água cristalina que o pastor concede à ovelha, que o pastor se alimenta e concede à ovelha. E se a gente não for fiel, né, nessa transmissão do conhecimento aos irmãos, a gente pode até acrescentar cultura, a gente pode até acrescentar informação histórica, literária, mas a alma dos nossos irmãos não se deleitarão. Porque, como disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o meu cuidado nessas aulas até o momento, hoje é a nossa terceira aula, é preparar esse terreno, porque agora a gente vai lá, a gente vai aprender cada livro, e eu quero poder olhar como eram os olhos dos nossos irmãos, os primeiros 300, 500 anos de história. Os pais da igreja, por exemplo. Só para a gente fechar esse bloco. Os pais da igreja, meus irmãos, eles foram tão gigantes, que eles dedicaram a vida deles para levarem a sã doutrina ao rebanho. Na aula de história eclesiástica, quando a gente fala ali sobre esse período de 400 anos iniciais, e a gente cita ali os pais da igreja, os pais do deserto, os pais da Capadócia, os pais do Ocidente, eles foram tão gigantes que a Bíblia era tudo para eles. E eles pregavam com autoridade, e eles gastavam tempo refletindo, tempo preparando as mensagens, tempo curando as pessoas, mas o que destacava na vida e na obra deles eram as Escrituras e Jesus Cristo. Em outras palavras, eles eram escriturísticos e cristocêntricos. E tudo que eles faziam, e todo pensamento que eles tinham, e até mesmo quando eles articulavam de uma forma pela filosofia, como é o caso de Jerônimo e principalmente Agostinho, a filosofia não era o primeiro, não ocupava o primeiro espaço. A filosofia ou a razão deles era a serviço do Evangelho. Então, como que os pais da igreja faziam teologia? Acreditando na história judaica e na história cristã. Com joelhos dobrados, com oração, com fé, com renúncia, com testemunho, colocando a cabeça na guilhotina, antes da igreja ter se tornado oficial no império e mesmo depois. Olha que curioso, depois que a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, alguns novos imperadores queriam manipular os pastores. E sabe o que aconteceu? Pastores foram presos por muitas vezes, mas não negaram a fé. Ou seja, vocês entendem que cozinha eu quero dar para vocês? É essa. É a história da igreja primitiva, é a história da patrística, é a história da reforma e é a história dos puritanos, desses grandes homens que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, entendeu? Por isso que eu fui tão cuidadoso nessas aulas introdutórias para preparar esse caminho para a gente, a partir de agora, mergulhar bastante, tá bom? E é isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos para o último bloco, rapidinho? Fechou? Então eu vou parar aqui a gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom?